Boa noite, meus irmãos e amigos da Igreja Batista do Nova Natal, Congregação Batista Ebenezer, nesta noite de domingo, dia 5 de julho de 2020, nosso primeiro culto de louvor e adoração neste mês de julho. Já vencemos um semestre. Somos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade e também pelo privilégio de estarmos adentrando o seu lar nesta noite, através do Facebook ou YouTube, para juntos podermos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Nosso convite a você é que com a sua família você possa conosco adorar e bendizer o nome do Senhor, que é maravilhoso, que é bendito, que só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós somos gratos a Deus por ter nos trazido até aqui e nos guardado, nos protegido durante essa jornada de 2020, que não tem sido muito fácil. Mas somos gratos ao Senhor pelo seu cuidado, sua proteção e por sua direção. Por cada irmão e irmã que está conosco aqui nesta noite, nos apoiando, para que possamos oferecer ao nosso Deus o melhor, o melhor do nosso coração, para aquele Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Por isso nós somos gratos por você que nos recebe e juntamente com a sua família você possa estar celebrando a esse Deus nesta noite. A ideia é a missão do cristão. Estamos iniciando o mês de julho, nós estamos iniciando um semestre, né, de ação missionária. Encerramos o primeiro semestre, agora estamos iniciando o segundo semestre, que a temática vai ser voltada para missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, missões locais. Estaremos realizando as diversas campanhas missionárias nesse semestre, para que possamos, assim, cooperar com as agências missionárias que no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, fazem com que o Senhor seja anunciado e nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou, ok? Então, que nós possamos juntos estar orando, intercedendo, apresentando ao nosso Deus o desafio diário, como proclamadores, como anunciadores do Senhor Jesus, onde quer que nós nos encontremos. Vamos orar nesse instante? Pai, nós queremos te agradecer por mais uma noite na tua presença, mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede retornar à tua casa, Senhor Deus, para te louvarmos, te bendizermos, te adorarmos em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus servos e servas que estão conosco nesta noite, mesmo em pequeno número aqui neste local, e também os teus servos que nos recebem nos seus lares. Nós queremos apresentá-los a ti, e cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga que está conosco neste momento, e eles possam ser grandemente abençoados por ti, fortalecidos em ti, firmados em ti, para oferecerem a ti, Pai, um culto que só a ti é devido. Ser com os teus servos e servas, irmãos e amigos, que possamos juntos, Senhor Deus, a cada dia celebrar a ti, pela alegria, Senhor Deus, da salvação, pela confirmação, pela convicção de que o Senhor nos resgatou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e só esse fato é motivo de sermos gratos por toda a nossa vida. Por isso nós queremos te agradecer por este rico momento, e que este culto que ora começa, Pai, chegue à tua presença como um cheiro agradável ao Senhor. Nós agradecemos a ti, Pai, por este momento, agradecemos a ti pelas famílias, pelos lares aqui representados, e também os que estão nos assistindo em diversos lugares. Que o Senhor assim esteja nos orientando, nos fortalecendo, nos animando, dando vigor para que te ofereçamos sempre o nosso melhor. Ser conosco, Senhor Deus, aqui e em toda a face da terra. Que o Senhor a cada dia nos assista em nossas necessidades. É o que nós rogamos a ti também, já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é uma alegria, como dissemos, estar com vocês e podermos celebrar o nosso Deus de forma maravilhosa, gratos a Ele por mais um semestre, né, que vencemos, e mais um mês que Ele nos dá, um mês de julho, que se inicia o segundo semestre de 2020, provavelmente, né, nós não imaginamos, ou não imaginávamos que teríamos um ano atípico, não é? Os que estão conosco aqui, e creio que os que estão nos assistindo, na sua maioria, nunca viveram um momento tão desafiador, difícil como este, mas estamos aqui, vencemos um semestre, estamos iniciando outro, que o Senhor nos conduza até o encerramento desse semestre e adentremos 2021, mas tudo de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, já disse a sua palavra. Nós queremos trazer aos amados algumas informações. As informações são básicas. Nós já iniciamos dizendo que este mês é um mês, esse mês inicia-se o semestre
de campanhas missionárias até dezembro. Nós queremos concentrar nossas campanhas missionárias nesse segundo semestre. E a missão do cristão, o tema de hoje, para nós podermos pensar a respeito da missão do povo de Deus a partir dessa ideia missionária, dessa ideia de que nós, como povo de Deus, devemos fazer a cada novo dia. Então, iniciamos esse semestre e na próxima quarta-feira, como é de costume, estaremos a nossa live no nosso culto de oração e também estudo da palavra de Deus. A próxima quarta-feira, quarta passada falamos um pouquinho a respeito de Jesus, né? O Deus Filho, o seu caráter, a sua natureza, o seu caráter, e na próxima quarta-feira estaremos falando a respeito do Espírito Santo. Então, é pouco tempo para se falar de temas tão profundos, mas temos conversado com os amados, temos enviado para os irmãos os textos para serem lidos, para que nós possamos na quarta-feira interagir na live. Nós tivemos a última quarta-feira uma boa interação, muitos irmãos conversando conosco, especialmente pedindo oração, e você pode mandar o seu pedido de oração. Nós fazemos geralmente as quartas-feiras pelo Facebook. Você pode mandar o seu pedido, o seu comentário, e a gente vai assim, no término do nosso encontro, vai estar falando e conversando e orando a respeito dessas questões relativas à maturidade cristã. Então, quarta-feira é o nosso encontro tradicional, a nossa live, e estudando a palavra do Senhor. E no domingo, às 18 horas, como tradicionalmente temos nos encontrado, né? Nós estaremos com vocês em mais um culto como este de hoje, de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo 28. Os últimos versículos deste capítulo de Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Lá em Mateus, essa semana passada fez o aniversário, é Mateus de Kelly, né? Então, esse mês já tivemos Josiele, tivemos Mateus, vamos ter mais outra penca aí pela frente. Mês de julho é bastante concorrido. Vamos estar lembrando dos nossos irmãos e orarmos por eles. Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20, meus irmãos, você no seu lar, nós que estamos aqui no templo, diz o seguinte: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Palavra de Jesus. A pergunta é: qual é a missão do cristão, né? Qual é a missão do cristão? Você vai matutando aí, que daqui a pouco a gente vai conversar a respeito disso. Então, Jesus incita os seus servos a irem fazerem algo especial em seu nome. Vamos estar orando mais uma vez, agradecidos ao Senhor pela palavra linda. Logo em seguida teremos a participação do musical do nosso irmão Elias. E neste momento musical do irmão Elias, nós vamos estar fazendo o nosso momento ofertório. Então, você que está no seu lar, nós que estamos aqui, vamos aproveitar o louvor do nosso irmão Elias, vamos fazer o nosso momento ofertório, porque a igreja do Senhor, ela está com as portas cerradas, né? Fechadas. Todavia, os seus compromissos continuam sempre chegando todos os meses, né? Água, luz e demais coisas reais, né? Chegam todos os meses. Nós precisamos honrar, então, o amado no seu lar. Nós que estamos aqui, o irmão já sabe, pode fazer contato com o nosso irmão, e ele vai estar passando na sua casa, gentilmente, para fazer a arrecadação das ofertas, dos dízimos, aquilo que Deus colocou no seu coração para cooperar. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela palavra linda. Logo em seguida, a irmã Elias vai estar louvando com esse momento ofertório, e após o louvor do nosso irmão Elias, vamos ter o ministério de louvor adorando, nos conduzindo em adoração, através de louvor, na presença do nosso Deus. Pai, muito obrigado mais uma vez, somos gratos por este momento.
por tua palavra lida, Pai, o que ela representa para cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor por sua bondade, graça, misericórdia, por saber que o Senhor se preocupou com cada um de nós e enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar, para nos tirar do lamaçal do pecado e nos trazer para a sua maravilhosa luz. E agradecer porque o Senhor nos deu a tarefa, a responsabilidade, o privilégio de sermos anunciadores dessa verdade para outras pessoas. Obrigado, Pai, por tua palavra impressa, tua palavra que chegou até os nossos dias, com muitas lutas, muitas dificuldades, mas temos hoje o privilégio de ter a tua palavra impressa, acessível, não só no papel, Pai, mas também através das diversas ferramentas, Senhor Deus. Nós temos a tua palavra acessível e nós podemos lê-la e dela terá ensinamentos para as nossas vidas. Nos ajuda a termos um coração grato e a meditarmos na tua palavra, e não apenas meditarmos, mas praticarmos essa palavra. Ser com este culto, mais uma vez te pedimos que está sendo oferecido a ti, que ele chegue realmente à tua presença de forma digna, de forma verdadeira. E nós agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade. E é a ti que nós jogamos agradecidos tudo isso também na intermediação do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração dos irmãos, os que estão aqui na igreja, fazendo o trabalho, gravando, fazendo essa gravação, e você que está em casa também, como diz o nosso pastor, não só assista, mas adore ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então vamos adorar esse Deus maravilhoso. Sabemos que estamos todos passando por uma dificuldade grande, mas essa crise vai passar e você não está só nesse deserto. Existe uma porta que vai se abrir e o nome dessa porta é Jesus. Essa porta vai se abrir, creia nisso. Vamos adorar a Deus. Tempestade se levanta, quando o vendaval vem assolar, quando o mar bravio se agita e aparece um deserto e a gente tem que atravessar. Nesses momentos é preciso caminhar mesmo com os pés feridos, não desanimar nessa jornada, pois no fim dessa estrada Jesus Cristo te estende as mãos. Não está só nesse deserto, há uma porta sempre aberta pra você entrar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar, a tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar, a tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Nesses momentos é preciso caminhar mesmo com os pés feridos, não desanimar nessa jornada,
pois no fim dessa estrada Jesus Cristo te estende as mãos. Não estás só nesse deserto, há uma porta sempre aberta pra você entrar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar, a tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar, a tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar, a tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Existe um Deus que abre o mar, é só você chamar, a tempestade vai passar, Ele vai te ajudar. Não estás só nesse deserto. Louvado seja Deus, glórias ao Deus. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês essa noite, amém? Alegria estar com vocês neste domingo. Semana passada tivemos alguns problemas e infelizmente não podemos estar com vocês, louvando e adorando o nome desse Deus maravilhoso, mas hoje estamos aqui para adorar, louvar e exaltar o nome do Deus Altíssimo. Que você da sua casa, do seu lar, onde você esteja, louve e adore o nome desse Deus. Como o pastor costuma falar, não fique só assistindo em casa, no seu sofá. Você tem o conforto do seu lar, mas não fique só assistindo, nos vendo. Acompanhe, louve, adore esse Deus que é maravilhoso e é digno de louvor e de adoração. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós
pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou às cruz, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, glória a Deus, maravilhoso é esse Deus. E é por isso que estamos aqui hoje, esta noite, para adorar e louvar o nome dEle. Pois é a nossa razão de viver, é adorar esse Deus, proclamar a palavra, proclamar as boas novas do nosso Deus. Porque há muitos que necessitam ouvir do nosso Deus, há muitos que necessitam, que ainda nunca ouviram falar do nome de Jesus. Essa é uma realidade, que nós sejamos essa razão, seja na nossa vida constante, que nós tenhamos essa vontade, essa gana, essa garra, essa vontade de estar falando, de estar pregando o nome de Jesus, principalmente para os que estão cativos, aqueles que estão oprimidos pelo pecado, aprisionados constantemente, mesmo eles sem entender, que nós possamos ter essa consciência, uma razão de viver, que é proclamar o nome de Jesus Cristo, nossa razão de viver. De viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, com flux de joelhos, confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos, confessando com teu reino.
Deus, minha razão de viver deve ser proclamar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as nações, a toda criatura, para que eles conheçam Jesus. Deve ser essa a nossa missão, anunciar para que essas pessoas conheçam Jesus. E esse hino que nós vamos louvar agora fala disso: eu quero conhecer Jesus, pois não há outra pessoa que nós tenhamos mais sede de conhecer, é o Senhor Jesus Cristo. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amado Deus, Tu és soberano, Senhor, sobre nossas vidas, e que nós tenhamos esse anseio, Pai, de conhecer e procurar mais e mais de conhecer, meu Pai, porque não há outro além de Ti, Senhor. Soberano Rei sobre todos os reis é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, depois de louvores que ouvimos, das participações musicais, nós queremos nesta noite refletir com você, como falamos na abertura, a respeito da temática desta noite, a missão do cristão. Nós queremos pensar com os amados a respeito dessa temática. E quando a gente pensa assim em missão, né? A gente pensa numa tarefa que alguém recebeu para dar cumprimento a ela. E a missão, ela pode ser tanto de conotação civil quanto militar, na esfera civil quanto na esfera militar, em que alguém recebe uma incumbência, uma tarefa, para que possa dar conta. E entendemos que nós temos pelo menos uma missão, uma tarefa a cumprir, e nós precisamos a cada dia estar refletindo a respeito disso. Nós vivemos um momento, como dissemos na abertura, meio conturbado, difícil, que talvez você nunca tenha vivenciado, mas que nos trouxe várias situações que nós estamos ainda tentando nos adaptar para podermos caminhar melhor e também apresentar ao nosso Deus um serviço de qualidade. Então, quando nós pensamos assim na missão, é o tema desta noite, a missão do cristão. Pensarmos a respeito da missão do cristão. E que missão é essa? Qual é a missão do cristão? Que missão ele recebeu para que ele possa dar conta desta missão? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, agora no livro de Atos, no primeiro capítulo do livro de Atos. Nós não vamos, digamos assim, percorrer a Bíblia, mas vamos citar alguns textos durante o culto desta noite, para que você e eu possamos refletir a respeito da nossa missão. E que missão é essa? Que missão é essa que o Senhor nos dá para nós cumprirmos? Atos capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Atos 1, de 1 a 8. Qual a missão do cristão? Diz assim a palavra do Senhor: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando-lhes das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Qual é a missão do cristão? Baseado no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, a priori deve ser o testemunhar, não é?
sereis minhas testemunhas. Então, o testemunhar pode ser a ideia central daquilo que nós precisamos fazer a respeito da missão do cristão. Mas testemunhar o quê? Do quê? Ou de quem? Não é? O apóstolo Pedro disse certa vez, juntamente com João: pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos 4, versículo 20. Ele fora liberto da prisão juntamente com João, depois de curarem, em nome de Jesus, um homem que era aleijado. E agora eles eram inquiridos a respeito daquilo que eles fizeram e que tinham que deixar de fazer. Por isso eles dizem que não podiam deixar de falar das coisas que tinham visto e ouvido. Isso aqui significa testemunhar. Testemunhar. Então a missão do cristão é testemunhar das coisas de Deus. Testemunhar das coisas de Deus. No grego, como eu já falei algumas vezes, martirion, a ideia, transliterando para o português, a ideia de martírio, ou seja, de ir até as últimas consequências para testemunhar. Né? Testemunhar das coisas que temos visto e ouvido. Ao se despedir dos seus discípulos, Jesus disse o que esperava deles, né? Em Mateus 28, como lemos na abertura, ele, ao se despedir dos discípulos reunidos, ele mostra para eles qual era a intenção dele, qual era o desejo que ele tinha para que os seus discípulos desenvolvessem durante a sua ausência. E aí ele disse que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, observar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou que vos ensinei. E esse que estou convosco todos os dias, até os confins, até o final dos tempos, né? Mas ele antes disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, versículo 18. Então o Senhor Jesus, investido da autoridade do Pai, depois de ressuscitado, ele deu uma ordem, não foi um pedido, uma ordem aos seus discípulos. E essa ordem, ela está ligada à ideia do testemunhar, não é? Falar às pessoas daquilo que eles tinham visto e tinham ouvido. Mas, meus irmãos, para que nós possamos cumprir a missão do testemunhar, nós precisamos ir, não é? Eu preciso ir, você precisa ir também. E lá em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, você não precisa abrir, ou se quiser abrir só para conferir, Mateus registra a ida do Senhor Jesus a lugares que os líderes religiosos da época não iam. Digamos assim que, em termos de Natal, Jesus foi à periferia, não é? E a periferia de Natal, não vou citar aqui, mas você já sabe mais ou menos o que significa, não é? Ele foi à periferia, aos lugares que as nossas autoridades, tanto eclesiásticas quanto civis, não gostam muito de ir. Mas ele foi. Mateus 9, 35 a 38. Então, nós temos que sair, né? Nós temos que sair. Eu não estava presente, mas, se não me engano, foi em 2018, o irmão Marcelo, eles foram a Riacho da Telha, e o irmão Marcelo disse que o rapaz que dirigia o micro-ônibus disse: rapaz, só o amor de Deus traz pessoas para trazer vocês aqui, né? Porque pela carência do lugar, um lugar simples, um vilarejo de famílias, só praticamente uma família, de uma prole razoável ali. Então, mais um lugar carente, sem recursos financeiros, sem, digamos assim, muito futuro. Aí ele disse ao irmão Marcelo que só o amor de Deus para levar pessoas ali. E é justamente isso, meus irmãos. Nós precisamos sair, precisamos ir. Agora, hoje, né, na realidade que nós temos vivido, essa ideia de ir recebe outras conotações, né? Na atual conjuntura, o nosso ir pode ser realizado também através das ferramentas que nós temos hoje para chegar
como estamos usando agora com vocês, para chegar no seu lar, ou no lar de pessoas amigas, pessoas que nos aceitam, né, adentrando os seus lares através das mídias sociais. Para que nós possamos chegar até essas pessoas e testemunhar de Jesus, daquilo que Jesus fez e faz na nossa vida. Testemunho, ou testemunha ocular, foram aqueles homens do passado que estiveram com Jesus. Nós somos testemunhas através da fé do que o Senhor já fez na nossa vida. Então você, irmão, irmã, você já passou pelo processo salvífico de transformação. Você pode, através das ferramentas que você tem em suas mãos, adentrar outros lares de pessoas amigas e colegas, para também testemunhar, falar de Jesus a essas pessoas. Mas, meus queridos, mesmo através das mídias sociais, nós precisamos sair, deixar a nossa zona de conforto. E deixar a nossa zona de conforto não é uma coisa muito fácil. Não é uma coisa muito fácil. Mas nós precisamos deixar a nossa zona de conforto para podermos falar às pessoas, testemunhar as pessoas através da nossa própria vida. Lá no capítulo 17 de Mateus, me corrija se eu estiver errado, naquele capítulo tem um exemplo da transfiguração de Jesus. E aí ele vai ao monte com Pedro, Tiago e João, né? E lá naquele monte ele recebe a presença, tem a presença de Elias e Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas, a representação da lei e dos profetas. E eles estão muito bem ali, e daqui a pouco Pedro diz: Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro estava numa boa, né? Estava se sentindo bem. Então ele queria ficar ali o resto da vida. Vou fazer aqui 3 tendas para ti, para Elias e para Moisés. Ele nem falou da tenda para ele, para João e Tiago, mas para os 3 que ele considerava os mais importantes. A zona de conforto muitas vezes nos deixa muito bem. E nós não queremos deixar a nossa zona de conforto para fazer aquilo que agrada a Deus. Então, para que nós possamos obedecer a missão e cumprir a missão do Senhor, nós precisamos deixar a nossa zona de conforto e atender a ordem do Senhor. Obedecer é algo também que não é muito fácil nos dias de hoje. Então, o primeiro ato é da obediência. Eu preciso deixar a minha zona de conforto para poder fazer aquilo que agrada a Deus. O texto de Mateus, como nós citamos, 9:35 a 38, é apenas um dos exemplos daquilo que Jesus Cristo deixou para que nós pudéssemos ter como orientação naquilo que devemos fazer para o nosso Deus. E ele foi e levou os seus discípulos, e lá em João capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos e diz: olha, o que eu fiz, vocês também devem fazer, copiar, imitar. Na ideia do copiar e colar, não é? Na ideia do copiar e colar, então copie e cole os exemplos de Jesus para a sua vida. Copiemos os exemplos de Jesus para a nossa vida. Jesus não ficou apenas na Judéia, meus irmãos. Jesus foi a Galileia e muito mais. Foi a região de Samaria, que era uma região que não era muito visitada pelos judeus. Judeu e samaritano não tinham uma relação muito boa, mas Jesus Cristo foi não apenas uma vez à região de Samaria. Ele passava de propósito, porque Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele ia aos lugares que os outros não gostariam de ir. Um exemplo clássico de um samaritano, quando o homem pergunta quem é o meu próximo, ele disse que um certo homem em viagem foi assaltado, e ele ficou quase morto à beira da estrada, e passou um sacerdote, e olhou para aquele homem, passou de largo. Pouco tempo depois passou um levita, que era um auxiliar do sacerdote, e olhou o homem caído e passou de largo. Por fim, passou um samaritano. E quando viu o homem, parou a sua cavalgadura, desceu dela, tratou o homem ali mesmo,
limpou, colocou no seu jumento, no seu meio de transporte, levou aquele homem até uma estalagem, uma hospedaria, deixou aquele homem lá, deu 2 denários ao estalajadeiro, para que ele cuidasse daquele homem, e na volta ele passaria por ali. Se por acaso a despesa, o valor que ele deixara não fora suficiente para cobrir as despesas, ele ressarciria o homem na sua volta. Jesus vai perguntar àquele homem da lei: para você, quem foi o próximo desse homem? Aí ele disse: aquele que usou de misericórdia, mas não disse que tinha sido samaritano. Por quê? Porque o judeu não quisera dizer que o samaritano fora mais justo que os 2 judeus que passaram antes dele. Era só uma parábola, mas era um ensinamento para aqueles homens e para nós outros hoje. Então nós precisamos seguir, meus irmãos, o exemplo de Jesus. Para cumprir a nossa missão, nós precisamos deixar a nossa zona de conforto e irmos em busca daqueles que estão perdidos, afastados da presença do Senhor Jesus. Testemunhar a essas pessoas que estão em lugares distantes, difíceis, mas que carecem do Senhor Jesus em suas vidas. A segunda parte da questão do testemunhar, meus irmãos, além do ir, de sair e falar, nós temos o fazer discípulos. Fazer discípulos. A pergunta é: por que fazer discípulos? Qual o motivo para fazer discípulos? Primeiro, porque Jesus deu o exemplo, ele fez discípulos. E dentre esses discípulos, ele escolheu 12. E dentre esses 12, ele tinha 3 mais chegados, que trabalhavam diretamente ali com eles. Os irmãos Boanerges, né? João e Tiago, que eram filhos do trovão, e Pedro, que era um homem de rompante, né? Um homem de coisas imediatas. Então, ele tinha muitos seguidores, mas ele chamou 12 mais próximos e 3 mais achegados, para prepará-los para a obra. Segunda coisa, ele mandou, ele deu a ordem, portanto, vão e façam discípulos. Terceiro, que crente não faz crente. Discípulo pode e deve gerar discípulos. Crente não faz crente, mas discípulo pode gerar outros discípulos. Fazer discípulo, meu irmão, minha irmã, gera compromisso. E quem quer ter compromisso hoje? Nós vivemos uma situação complicada, não é? De que todo mundo quer se considerar cristão ou crente, todo mundo quer ir para os céus, mas parece que quase ninguém quer compromisso com o reino e com o rei desse reino, não é? Eu quero a minha salvação, eu quero o bônus, mas eu não quero o ônus, né? Eu só quero o bônus, mas o ônus, não. Jesus forjou discípulos durante cerca de 3 anos. Enquanto ele esteve aqui entre nós, ele forjou, preparou, trabalhou discípulos. E uma das marcas da igreja multiplicadora, meu querido e minha querida, que nos assiste e nos ouve, é justamente obedecer a ordem do Senhor e fazer discípulos. A igreja multiplicadora, ela tem a responsabilidade de fazer uma evangelização discipuladora. Evangelização discipuladora. Essa evangelização discipuladora, ela vem atrelada à responsabilidade. Quando eu evangelizo por evangelizar, quando eu saio às ruas para entregar folhetos, quando eu abordo alguém, entrego um folheto e saio, isso não é evangelizar, pastor? É uma forma, mas não gera compromisso, não gera responsabilidade. Então, a evangelização discipuladora, ela gera responsabilidades. Assim como Jesus viveu cerca de 3 anos forjando discípulos, trabalhando discípulos, buscando colocar neles a responsabilidade de fazer a mesma coisa que ele fizera, nós também precisamos
fazer a mesma coisa. Pensemos nisso. Nós precisamos também fazer a mesma coisa. Uma frase que eu vou deixar com você é: muita gente diz, Maranata, vem Senhor Jesus. O que isso significa? Como nós dissemos, muita gente diz Maranata, ou seja, vem Senhor Jesus. Então essa frase é muito boa de se dizer, não é? João lá escrevendo o seu livro de Apocalipse, nas revelações do Senhor, muita gente fala, mas até que ponto nós estamos, meus irmãos e amigos, contribuindo para esse Maranata, para realmente a vinda do Senhor? Dizer a frase como um jargão, né? Aí nós nos tornamos hipócritas, né? Nos assemelhamos aos fariseus, falamos, mas não vivemos, não praticamos o que pronunciamos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o testemunhar, meus irmãos, o testemunho do cristão passa pela certeza do fazer discípulos, tá? Fazer discípulos é algo que nós precisamos a cada dia nos aproximar do Senhor, para fazermos discípulos de qualidade, discípulos que gerem outros discípulos, né? Qual a missão do cristão? Além do ir fazer discípulo, uma das partes do texto do Senhor Jesus, ele disse que nós devemos ir batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também ensinando-os a guardar ou a observar todas as coisas que eu vos tenho dito ou ensinado. Então, a terceira tarefa nessa caminhada do testemunhar, além do ir e fazer discípulos, é ensinar esse discípulo. O discipulado exige ensino. Como eu disse, discipulado gera compromisso. E esse ensino é transmitir a verdade do Evangelho. Quem tem um filho tem a vida. Mas para ter o filho eu preciso crer. João 3,36 fala sobre isso. Nós precisamos crer. O discípulo precisa ensinar as verdades, a palavra de Deus. Porque a ação salvífica de transformação passa pelo processo de crer. E o crer na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem todos que professam a fé cristã creem na Trindade, né? Infelizmente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade. Precisamos ensinar essa verdade às pessoas. No batismo de Jesus, lá no capítulo 3 de Mateus, ao registrar, ele registra a manifestação da Trindade. O Espírito Santo desce sobre Jesus após o batismo em forma corpórea de pomba, e se ouve uma palavra: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo, em quem me agrado. Mateus 3, dos versículos 13 ao versículo 17, aqui no destaque do versículo 16 e 17. Este é meu filho amado, em quem reside todo o meu prazer. Então, o ensino que o discípulo precisa fazer na missão do testemunhar é transmitir a verdade que o Senhor quer que nós ensinemos todos os dias. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. Ele disse certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade que deve ser falada, anunciada todos os dias. Então, qual é a missão do cristão? Qual é a nossa missão? O que nós devemos fazer todos os dias ao acordarmos, ao nos levantarmos, ao caminharmos, ao irmos ao trabalho, à faculdade, à escola, onde quer que nós nos encontremos? Qual é a missão do cristão? Testemunhar do Senhor Jesus. E testemunhar é ir falar, mostrar às pessoas aquilo que ele fizera, aquilo que ele pronunciara durante o seu existir, as coisas que ele realizou e aquilo que ele realizou na nossa vida. Muitas vezes nós buscamos sempre as referências do passado. Elas são importantes. Elas nos ajudam a entender, a compreender as coisas, mas
Busca a referência do presente. O que Jesus tem feito na nossa vida. O que Ele fez na nossa vida. Quem nós éramos, quem nós somos hoje. Esse é o testemunho vivo daquilo que Jesus Cristo já fez e continua fazendo na vida das pessoas. Então, a missão do cristão. Qual é a missão do cristão? Testemunhar. Para testemunhar, ele precisa ir. E quando ele vai, ele deve fazer discípulos. E ao fazer discípulos, ele deve ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor já transmitiu aos discípulos do passado. Ele diz algo mais: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca esqueça isso. A sua missão, a minha missão, a nossa missão, testemunhar do Senhor, fazer aquilo e dizer aquilo que Ele disse, que Ele fez, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Ele, pois, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê ânimo, para que nós possamos cumprir a missão. E se alguém perguntar a você, qual é a sua missão como cristão, você tem a resposta exata, correta para dar a essas pessoas. Nós somos gratos a Deus por sua vida, você que está no seu lar nos assistindo, nos vendo, cultuando ao Senhor conosco. Nosso convite é que você esteja conosco na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas na live, no Facebook. Né? Nós fizemos a quarta-feira no Facebook e no Instagram. Não sei se a próxima quarta-feira vai ser possível, porque o Instagram é mais curtinho, 1 hora, a gente fica meio que apertado para fazer 1 hora. Mas fizemos a última quarta-feira no Instagram e no Facebook. Quem sabe na próxima quarta-feira vai ser do mesmo jeito. Então o convite está feito para quarta-feira, a partir das 19 horas, e domingo, 18 horas, nos encontrarmos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos estar orando. Temos 2 pedidos que chegaram pela irmã Andresa, irmã Jane Edson, orar pela saúde da nossa irmã. Não esqueça, e também a irmã Elias pede por sua família, pela saúde da sua esposa Sandra. Então nós vamos estar orando nesse instante. Pai, muito obrigado por esta noite, na Tua presença, somos imensamente gratos por mais uma vez retornarmos à Tua casa, Pai, para mais um culto de louvor e adoração a Ti, culto que só a Ti é devido. Nós queremos agradecer pelos irmãos que nos assistiram aqui no templo, Senhor Deus, nos ajudando, participando conosco deste culto, e também cada um dos Teus servos e servas, amigos e amigas que nos receberam nos seus lares nesta noite, juntamente conosco, Te louvando, Te bendizendo e Te adorando. Nós rogamos por uma semana producente, que nós possamos ter uma semana rica, na Tua presença, que o Senhor nos livre de todo mal, dessa pandemia, e nos fortaleça cada dia na fé, na Tua presença, Te honrando e glorificando. Queremos nessa hora agradecer a Ti, irmão Leandro agradece pelo retorno da sua avózinha ao seu lar, ela estava internada, já retornou ao seu lar, muito obrigado, Pai, pela restauração daquela senhora, somos gratos por isso. Pedimos pela irmã Andresa, Pai, Tua serva que está doente, ser com ela, restaurando a sua saúde, Senhor Deus, ser com o seu esposo, que ele possa estar tendo as condições de cuidar da sua esposa, como tem cuidado durante todo esse tempo, e que muito em breve ela possa estar conosco, pronta, sadia, saudável, para Te louvar, Te bendizer e Te adorar mais uma vez. Também pedimos por Sandra, Pai, esposa do Teu servo, nosso irmão Elias, ser com a saúde dela, restaura também, para que ela, juntamente com seu esposo, possa caminhar e Te adorar e Te servir. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Nos despede em paz os nossos lares, como o Senhor nos trouxe até aqui, e ser com o Teu povo nos seus lares, dando a cada um as bênçãos que o Senhor já reservou para os Teus servos e servas, amigos e amigas. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. É a oração que nós fazemos a Ti, agradecidos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, e até o nosso próximo encontro, quarta-feira na live, no nome do Senhor Jesus.